Fala galera, Bezão na área, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Gold Sports. E hoje galera, Spin GP de Austin, Texas, Estados Unidos. Estamos iniciando a reta final do campeonato, temos aí mais 4 etapas, Estados Unidos essa semana que vem México e depois Brasil e Abu Dhabi. E aí a gente tira férias da Fórmula 1 e só volta em março do ano que vem. Bom, antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e comentar aí o que você está achando dos vídeos, o que você quer ver durante as férias da Fórmula 1. E também vou pedir para você se inscrever nas nossas redes sociais, no Instagram, Twitter, TikTok e lá na roxinha. E durante essa parada da Fórmula 1 entre o GP do Japão e o GP de Austin, a gente teve uma movimentação interessante. Vamos lembrar que neste momento nós estamos com 2 vagas apenas para o grid de 2023, uma na Haas e outra na Williams. E, bom, o Daniel Ricciardo é um cara que tem sido aí especulado em algumas equipes, mas está com o nome mais especulado para ficar fora da Fórmula 1 em 2023, com o próprio já até admitindo essa possibilidade, do que tendo uma vaga. A questão é que o Carlos Sainz saiu em sua defesa. Ele falou que a forma como os pilotos são avaliados na Fórmula 1 é um pouco injusta, porque eles são avaliados de acordo com a corrida que eles fazem, né? Então o que ele estava explicando é que pessoas muito boas, como o Daniel Ricciardo e entre outros pilotos, perdem suas vagas, perdem vagas no grid de uma forma injusta, porque não conseguem demonstrar o seu trabalho por N motivos. Não se adaptou ao carro, teve um ano ruim, e aí ele estava justamente falando isso, que não importa o que aconteça, a sua carreira, o que você fez de bom, importa os seus resultados recentes, e o Daniel Ricciardo estaria sendo mais uma vítima desta questão. Eu concordo em partes, acho também que são casos e casos. Eu não queria ver o Ricciardo fora do grid, não quero ver, torço para que ele ache uma vaga, mas também não vou culpar as equipes da Fórmula 1, afinal são 4 anos ali que o Ricciardo está dando uma patinada. Ele até não foi mal na Renault, mas também não foi bem na McLaren, realmente, que ele infelizmente não conseguiu encaixar com o carro, não se entendeu, a equipe não se entendeu com ele, e aí não tem o que fazer. Mas falando em Ricciardo, como eu já disse, temos 2 vagas no grid que estão ali livres, uma na Williams, outra na Haas. E o Gunther Steiner, CEO, chefão da Haas, chefão é mais fácil, né? Chefão da Haas, ele falou que o Ricciardo interessa a Haas, só que ele também tem que demonstrar interesse em correr pela equipe. Bom, eu não sei como é que está essa questão com o Ricciardo. O nome dele já tinha sido vinculado, mas perdeu força. A verdade é que a Haas não tem tanto interesse assim como a gente pode imaginar. Os pilotos que estão ali no páreo, principalmente para ocupar a vaga, são o Nico Hülkenberg e o Antônio Giovinazzi. Eu acho que o Ricciardo é bem melhor que os dois, mas vai ter que dar um jeito de resolver lá as situações, se eles vão querer mesmo, se o Ricciardo quer. Enfim, eu não sei se ele ainda está com pretensões de título, se ele já... Enfim, não sei qual é a pretensão do Ricciardo, acredito que sim, que seja de ganhar algum título, mas vamos aguardar. Eu torço para que ele não saia do grid, que ele continue, que ele dê a volta por cima. Alô galera de São Paulo, temos uma boa notícia. Está rolando uma exposição para comemorar os 50 anos do GP de São Paulo. Tem vários carros históricos, várias peças históricas, um acervo sensacional, já deu para ver em algumas fotos. E também tem uma área dedicada ao Ayrton Senna. Então você que está em São Paulo, você que vai passar em São Paulo até o dia 20 de novembro, não perca a oportunidade. A exposição vai ficar de terça a domingo, toda semana de terça a domingo. Tem um valor de R$50, mas a boa notícia é que toda terça-feira a entrada é franca. Ela está ali no Parque do Ibirapuera, na Oca do Ibirapuera. Então, quem puder dar uma passada, dar uma prestigiada, deve ser muito legal. Se eu puder, eu vou dar uma passada lá, mas acredito que eu não vou conseguir. Então, quem puder, mande fotos pra gente que a gente vai curtir ver. E olha, tivemos boas notícias sobre a Audi. A Audi é que vai entrar na Fórmula 1 em 2026, muito provavelmente
no lugar da Alfa Romeo. Ela vai fazer uma parceria com a Sauber e eles já estão trabalhando na sua unidade de potência, já estão com 130 funcionários, vão aumentar esse número e vão até o limite do que eles podem para entrarem de vez na Fórmula 1 em 2026. Então, quem estava animado aí pode ficar mais animado, que a gente vai ter coisa nova em 2026 e o pessoal está empenhado. E olha, a questão do teto de gastos vai dar o que falar ainda na Fórmula 1. A verdade é que, exceto as equipes da RBR e a Aston Martin, que ultrapassaram o teto de gasto, todas as outras estão indignadas com essa demora da Fórmula 1 em aplicar as sanções para as equipes que ultrapassaram, no caso a Red Bull e a Aston Martin, né? Como eu já falei. E o Zac Brown, ele mandou uma carta para a FIA e para a Fórmula 1 e mandou também para as outras equipes que não ultrapassaram o teto de gastos, se mostrando indignado, cobrando uma punição e dizendo que a questão de ter ultrapassado o teto de gastos constitui sim uma trapaça, justamente fortalecendo aquele ponto que a gente já tinha comentado, que as equipes já estavam comentando, de que quando você passa o teto de gastos, quando você traz atualizações no carro do ano anterior, né, do ano vigente, né, enfim, você também leva essas atualizações para os outros anos e que então, se eles ultrapassaram o teto de gastos, eles estão irregulares tanto no ano de 2021, que foi o ano em questão avaliado, quanto de 2022 e etc. Vocês até vão entender mais ou menos o que ele quer, qual é o ponto do Zac Brown e das outras equipes, daqui a pouquinho quando eu der as notícias da corrida. E o que eu estou querendo dizer é que esse assunto vai dar o que falar, é que a gente já está começando a ver reações um pouco extremas. O Toto Wolff, por exemplo, ele já falou que, olha, se a Red Bull não for, as equipes na verdade, né, não forem punidas da maneira certa, de maneira severa, a Mercedes então vai entrar com o orçamento já passando o teto de gastos, porque vai saber que a punição não vai ser branda, vai ser só uma multa, então ela já vai botar essa multa nesse orçamento. E, por outro lado, o Helmut Marko, que ele não sabe ficar calado, ele foi lá e deu uma declaração bem complicada e que pode pegar mal para ele ali em relação à FIA, porque ele disse que outras equipes já tiveram problemas maiores de infrações graves e não tiveram punições graves, elas tiveram punições brandas. Uns exemplos disso, bom, é a Ferrari de 2019, como a gente já soube, foi pego lá e tal, e aí eles ficaram com um carro bem ruim em 2020, mas em 2013 a Mercedes fez testes com pneus novos no carro dela para 2014, a FIA pegou, eles foram punidos, eles não participaram da sessão de treino livre em 2014, enfim. Então, o que ele está querendo dizer são essas questões, e ele falou abertamente que a FIA não pega pesado, então é muito forte essa declaração, por mais que você ache isso e tal, você como um chefão da sua equipe, você tem que pegar leve, porque você está sendo investigado, mas eles acham que não ultrapassou. Vamos aguardar, a Fórmula 1 está numa saia justa ali, mas não tem muito o que falar, não tem muito como a gente analisar sem ter todos os dados. E galera, temos uma boa notícia ou uma má notícia, aí vocês que vão decidir. A Arábia Saudita está com fome de Fórmula 1. Todo mundo sabe que está sendo construído um novo circuito lá para substituir o circuito de Jeddah. A questão é que começou-se a veicular uma possibilidade da Arábia Saudita ter 2 GPs. Eles demonstram esse interesse, mas eles sabem que seria uma coisa mais complicada e teria que conversar com a Fórmula 1. No caso, isso seria mais para 2026, que é quando a previsão do novo circuito ficar pronto. E eles até analisam a possibilidade de utilizar tanto o Jeddah quanto o novo circuito de forma alternada, porque a explicação é que eles não querem perder o investimento que eles fizeram em Jeddah, eles querem manter aquele centro, aquele autódromo, na verdade, ativo e que gere lucro para eles, etc. Então, essas possibilidades estão sendo veiculadas. E uma outra novidade é que o circuito de Marina Bay vai receber novas modificações para o ano de 2023.
Isso com objetivos que eles melhorem a questão da competitividade no circuito, para que aumente o número de ultrapassagens e para que a gente tenha um bom espetáculo da Fórmula 1. E você piscou e o Ocon brotou na bola de ouro. Ele foi com um Lotus E23 de 2013, levando o troféu da bola de ouro na premiação dessa segunda. O Lotus ele foi pintado com as cores da Alpine. O Gasly também estava lá. Foi bem legal essa ação, bem diferente. A gente estava assistindo, eu e o Felipe, a gente estava assistindo ali a bola de ouro. E eu acho que eu vi o Ocon ali. E aí, quando a gente foi ver, a gente tinha visto mesmo o Ocon e ele tinha levado a bola de ouro. Então, parabéns aí pela ação, muito legal de juntar a Fórmula 1 com o futebol, enfim. Acho que quanto mais união dos esportes, melhor pra gente. E galera, vamos entrar na parte das notícias da corrida. E lembra que eu falei na parte lá na questão do teto de gastos, aquilo que as equipes estão reclamando, que quando você faz uma atualização, você ultrapassa um teto de gastos, você acaba impactando não só o ano que você está, mas os outros anos também. Então, chegou o exemplo mais prático disso. Nessa semana, na corrida de Austin, nós temos duas modificações importantes em carros. O Charles Leclerc vai trocar a sua ICE. A gente já explicou o que é essa unidade, mas de qualquer forma, o porquê que ele vai trocar. Bom, a Ferrari já perdeu a disputa do campeonato com a Red Bull no campeonato de pilotos. Eles vão trocar essa unidade, o Charles Leclerc deve ser punido em 5 posições no grid, porque eles vão testar novas configurações já pensando no ano de 2023 e eles vão usar essa nova unidade nas 4 últimas corridas para fazer os ajustes. E alinhado a isso, a Mercedes também vai trazer atualizações no seu carro. Também as da Mercedes são atualizações mais estruturais, mas também será testada para que seja utilizada no ano de 2023. Então é por isso que as equipes estão batendo muito na tecla de que foi uma trapaça da Red Bull e da Aston Martin ter ultrapassado o teto de gastos, porque isso é o exemplo mais prático que vocês podem ter do que influencia você trazer uma atualização, como as equipes usam isso, como é que elas se programam para poder fazer um campeonato no ano seguinte melhor do que foi o ano que ela está concorrendo agora. Então é isso, essa é a grande questão e esses são os melhores exemplos que a gente pode ter. E a Fórmula 1 vai bater um recorde no TL1 de Austin nessa sexta-feira, porque pela primeira vez na sua história ela vai ter 5 pilotos que não são do grid correndo ali com os pilotos no treino livre 1. Isso a gente já explicou várias vezes, é um programa da Fórmula 1 para dar chances a pessoas de fora, novatos principalmente, que tenham chance no mundo da Fórmula 1 para que eles comecem a aparecer. E vamos lá para quais serão os pilotos que irão correr no TL1. O Giovinazzi vai correr pela Haas. O Giovinazzi realmente não é dos mais, não é um cara novato, mas ele saiu da Fórmula 1. O Robert Schwarzman vai correr pela Ferrari. E é a primeira vez que a Ferrari autoriza um piloto que não é contratado por ela, que corra pela equipe. O Theo Pourchaire vai correr pela Alfa Romeo, o Alex Palou vai correr pela McLaren e o Logan Sargent vai correr pela Williams. E falando em Williams, a equipe britânica está trazendo uma pintura sensacional em homenagem ao GP de Austin. Está linda, comenta aí o que você está achando, ela está aparecendo na sua tela. O que você achou dessa pintura? Eu adorei, ficou muito bonita. Vamos ver como é que vai ser no dia da corrida, mas acredito que vai ser bonita, né? Enfim, então, novidades na Williams, na pintura dela. E ainda sobre os treinos, o TL2 de Austin vai ter uma duração de 1h30. Isso já são alguns testes que a Fórmula 1 quer fazer para melhorar a questão do público, ter mais interesse, ter mais horas de carros rodando ali na pista. E também a Fórmula 1 já tinha falado esse ano que iria fazer alguns testes aumentando o número o tempo de treino livre, etc. Então faz parte disso tudo.
Mario Andretti vai ser homenageado pelo circuito. Ele vai dar nome à última curva do circuito, ou seja, a 20ª curva do circuito de Austin. Ele foi campeão da Fórmula 1 em 1978. É um cara muito forte lá nos Estados Unidos, ele tem uma equipe na Indy, estava querendo entrar na Fórmula 1. Ele vai receber essa homenagem, nada mais justo, né? O cara campeão mundial de Fórmula 1, então não podia ser diferente. A Red Bull pode ser campeã dos construtores em Austin. E olha, não está muito difícil não. A diferença para a Ferrari hoje são 165 pontos. E depois da etapa de Austin vão ficar disponíveis 147 pontos na disputa. E se a Ferrari realmente quiser disputar ainda o título com a Red Bull, ela tem que fazer 19 pontos a mais que a equipe austríaca. Vai ser muito complicado, né? Vamos lembrar que a pontuação dos construtores é a soma da pontuação dos pilotos. Vai ser difícil, existem várias combinações que a Red Bull pode ter para ser campeã, então muito provavelmente a gente vai ter uma Red Bull campeã neste ano. Para vocês terem noção como vai ser difícil para a Ferrari adiar o título e como vai ser fácil para a Red Bull conquistar esse título, uma das combinações, por exemplo, que a Red Bull pode ser campeã é dobradinha da Ferrari com volta mais rápida para a equipe de Maranello e a Red Bull ficando em terceiro e quarto, porque dessa forma a Ferrari faz os 44 pontos e a Red Bull faz 27 e ela se sagra campeã de construtores, ou seja, é muito provável que a gente vai ter uma festa da Red Bull em Austin, muito improvável que a gente tenha um adiamento dessa festa, mas palmas aí para a equipe que ficou mais regular neste campeonato. Para vocês terem noção, uma dobradinha na Ferrari aconteceu apenas uma vez em todo o campeonato de 2022. E vamos para os dados do circuito de Austin, apenas de Austin, não é dos Estados Unidos nem nada, é do GP de Austin. Bom, o primeiro GP aconteceu em 2012, são 56 voltas, 20 curvas. O maior vencedor entre os pilotos é o Lewis Hamilton com 5 vitórias e entre as equipes é a Mercedes também com 5 vitórias. O comprimento da pista é de 5,5 km e a melhor volta é do Charles Leclerc com 1 minuto, 36 segundos e 169 milésimos. E você acompanha o GP de Austin nos seguintes horários. Sexta-feira, o primeiro treino livre é às 4 horas da tarde e o segundo treino livre é às 7 horas da noite. No sábado, o terceiro treino livre é às 4 horas da tarde e a classificação às 7 horas da noite. E no domingo, a corrida acontece às 4 horas da tarde. É isso, galera. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar aí o que você está achando dessa questão do teto de gastos, dessas questões da movimentação do Daniel Ricciardo, se ele deve ficar na Fórmula 1, se ele deve sair, enfim. Comentem aí o que vocês estão achando. Não esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok e lá na roxinha. E é isso. Valeu, um abraço!